Meus irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui começando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nesses assuntos, nesse trimestre tão maravilhoso que Deus tem nos dado. Feche os seus olhos, vamos começar a nossa aula orando para que o Senhor nos ajude na compreensão desse assunto. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Senhor maravilhoso, nós pedimos a Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu auxílio, para, Senhor, nesta manhã compreendermos a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, de uma maneira especial, que nós tenhamos em Ti a certeza da nossa vida e ouçamos a Tua palavra e creiamos integralmente. Nos ajuda, é o que nós pedimos e agradecemos por todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre um assunto maravilhoso. As últimas 2 lições foram excelentes. O Espírito Santo falou aos nossos corações, nos ensinou assuntos duros, realmente, assuntos profundos, mas importantíssimos para a nossa fé. Nós estamos estudando nesse trimestre, e os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então, como a igreja deve viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje nós estudaremos a lição de número 3, que vai falar sobre o perigo do ensino progressista. Então, como nós vamos estudar esta lição e como o progressismo vem se apresentando no cenário atual, espiritual e religioso, e também o perigo que esta doutrina, essa ideologia, infelizmente se apresenta para nós. O nosso textual está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 1, que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A nossa verdade prática diz que os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Irmãos, que assunto maravilhoso e atual para os nossos dias. A nossa leitura bíblica em classe, os irmãos podem acompanhar comigo na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada, se encontra também na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 9. Vamos fazer essa leitura, faça comigo, pega a sua lição ou a sua Bíblia e vamos fazer a leitura. Nos diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta o seu desvario, como também o foi o daqueles. Amém. Que leitura firme, né, irmãos? Potente. Como o Senhor defende, irmãos, a sua causa de maneira muito contundente. Não há como negociar algumas coisas da nossa fé. Então, nesse momento, irmãos, eu convido a você, irmão, irmã, aluno, que ama a Escola Bíblica Dominical, para nós recebermos o nosso irmão, nosso professor, presbítero Anderson, que é o professor, o instrumento de Deus, para nós nessa manhã. Um bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma lição, como já foi dito, traz por título O Perigo do Ensino Progressista. É uma lição que, de certa forma,
pode ser um pouco polêmica, mas nós vamos tentar esclarecer à luz da Bíblia todo o combate às teorias e heresias, as teorias falsas e heresias que são ensinadas através do progressismo. A introdução vai nos dizer assim: nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade bíblica. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, então, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a Igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. E aqui o comentarista da lição, o pastor Douglas Batista, ele nos traz um versículo que se encontra na Epístola de Judas, versículo 3, e também eu quero aproveitar com os irmãos e ler o versículo 4 para a gente dar início nesta aula. O versículo 3 de Judas diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aleluia. Porque eu disse, irmãos, que é um assunto que pode ser um pouco polêmico, porque na verdade entra um pouco também no âmbito político. E nós, nesta aula, nós vamos compreender por que a igreja verdadeiramente bíblica ou ortodoxa, que segue as leis da Bíblia, por que ela é conservadora e não progressista? Porque teve até um certo apoio a um candidato nas eleições passadas, por ele apoiar os conservadores. Então nós vamos ver, irmãos, para trazer uma maior compreensão para nós, eu peguei alguns termos de dicionários, o significado de alguns termos, de alguns sites da internet, e queria compartilhar com os irmãos. O que é o progressista? Ele é relativo ao progresso ou ao progressismo, favorável ao progresso, às transformações ou às reformas, especialmente nos campos político, social, econômico e religioso. Ou seja, o progressista ele acredita que tudo tem que ter um progresso, tudo tem que melhorar, que ser modernizado para alcançar os seus objetivos, os objetivos progressistas. Inclusive,
A religião, ela tem que ser melhorada ou aperfeiçoada. A pedagogia progressista, irmãos, eu encontrei essa definição no site Educa Brasil. Se os irmãos quiserem pesquisar, foi essa fonte. Pedagogia progressista é uma formulação de inspiração marxista que influenciou diversos pedagogos brasileiros no final dos anos 1970. Trabalha com a educação na perspectiva da luta de classes, ou seja, a escola pode e deve servir na luta contra o sistema capitalista, visando a construção do socialismo. Em contrapartida, a nossa igreja, irmãos, ela também acredita na escola, que a escola pode e deve servir como influenciadora. Por isso nós temos a nossa escola bíblica dominical, que é o que nós estamos estudando hoje, lição dos adultos, mas temos também e principalmente a escola bíblica dominical para as crianças, seguindo a orientação daquele versículo que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E nesse sentido, o comentarista da lição, ele faz um comentário a respeito de um vídeo, irmãos, que está circulando há algum tempo na internet. Se os irmãos quiserem, fiquem à vontade para procurar. É de uma mulher ensinando na escola dominical de uma igreja, uma mulher militante, progressista, ensinando como se deve introduzir o progressismo dentro da igreja, através da escola bíblica dominical das crianças. Então, meus irmãos, também esta aula vai servir de alerta para nós que somos pais, para tomar cuidado, irmãos, com o que é ensinado na escola bíblica dominical das crianças, dos jovens e dos adultos. Pais, converse com seus filhos, porque a maior estratégia do inimigo é introduzir esses ensinamentos progressistas dentro da igreja de Cristo. Então converse com seus filhos, pergunte o que é que eles aprenderam, para estar ciente, irmãos, não só na escola bíblica dominical, mas principalmente na escola secular. Até aconteceu um fato comigo, com a minha filha, há um tempo atrás, que uma professora, depois eu fiquei sabendo, de tanto investigar com a minha filha, tinha ensinado as crianças a odiar um candidato à presidência da República. E aí eu conversei com ela e disse: você não tem idade para entender e para odiar ou o lado A ou o lado B. Não tem idade para discutir política. Mas isso tem sido introduzido, meus irmãos, dentro das escolas. Essas ideias progressistas, marxistas, iluministas, teorias totalmente contrárias à palavra de Deus. E nós, irmãos, como servos de Deus, eu costumo dizer que Deus, ele não precisa ser protegido ou ser defendido, porque Deus, ele é Deus. Mas a nossa fé e as doutrinas bíblicas devem ser defendidas sim. E nós, irmãos, temos que estar aqui preparados para defender a doutrina cristã verdadeira, bíblica, diante dessas heresias e desses ensinamentos totalmente contrários à palavra de Deus. No âmbito religioso, irmãos, encontramos algumas correntes teológicas também que são progressistas. Algumas das quais nós estudamos na lição anterior, na lição 2. Fazem parte da estrutura central do ensino progressista algumas correntes teológicas que são o teísmo aberto, que nós vamos ver no final desta lição, a teologia da libertação, que nós vimos na lição passada, teologia feminista, teologia negra e a teologia queer. Aí
Eu fui procurar, irmãos, porque eu nunca tinha ouvido esse termo, ou se ouvi eu não me lembrava. Já tinha ouvido falar sobre isso, mas não tinha estudado sobre isso. Então, por curiosidade, eu fui pesquisar e descobri que a teologia quer é a teoria que permite pensar a ambiguidade, a multiplicidade e a fluidez das identidades sexuais e de gênero, mas, além disso, sugere novas formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder e a educação, ou seja, introduzir na educação a ideologia de gênero e todas as outras coisas que acarretam que abrange essa ideologia. E é nesse sentido perversa, subversiva, impertinente, irreverente, profana e desrespeitosa. E isso, irmão, não sou eu que estou dizendo ou o comentarista da lição que está dizendo. Está lá no site Educa Brasil. É uma citação daquilo que eu encontrei lá, da definição, irmãos. São exemplos e vertentes, irmãos, essas teologias são exemplos e vertentes do liberalismo teológico, que também foi citado na lição de número 2 dessa revista. Onde a razão ela é colocada acima da revelação divina. Ela afirma que a Bíblia pode conter erros. Por isso, eles usam o termo que os irmãos já devem ter ouvido em algum momento. Precisamos ressignificar a Bíblia. Precisamos que a Bíblia seja reinterpretada. Onde os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos, por não poderem ser comprovados cientificamente, ou ser explicado através da razão, irmão. Que heresia! Tudo isso que citamos, irmãos, floresceu de um movimento chamado iluminismo, que é totalmente contrário à Escritura Sagrada, meus irmãos. O iluminismo, ele é um movimento filosófico, irmãos, intelectual, que nasceu no século XVIII, caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico, o que implica na recusa de todas as formas de dogmatismo, especialmente das doutrinas políticas e religiosas tradicionais. Ou seja, tudo isso partiu de uma filosofia ou doutrina antropocêntrica, ou seja, que coloca o homem no centro. E nós sabemos que a Bíblia e a doutrina bíblica, ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro de toda a Bíblia, é o centro de toda a doutrina bíblica verdadeira. Aleluia! E eu costumo dizer, irmãos, que Cristo ele é o centro de tudo, porque até mesmo da história, a história é dividida antes, Cristo no centro e depois de Cristo. Antes de Cristo, Cristo no centro e depois de Cristo. Aleluia! Até a história, meus irmãos, coloca Jesus Cristo de Nazaré no centro. Então, por que, irmãos, que nós vamos se apegar a teorias, teologias que tira Jesus do centro e coloca o homem? Então, nós vemos que todas essas teorias, teologias, irmãos, está errado. Aleluia! Porque é contrário à palavra de Deus. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela é inerrante, infalível, aleluia, poderosa palavra que saiu da boca do próprio Deus. Nós acreditamos como igreja, Assembleia de Deus, aleluia, que a Bíblia é inspirada totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso nós cremos na Bíblia
como única, suficiente e infalível regra de fé e prática na nossa vida cristã. Aleluia. Tudo que sair um pouquinho fora da Bíblia, irmãos, não serve para nós. Aleluia. E agora nós vamos entrar no primeiro tópico. Que traz por título a descaracterização do cristianismo. Primeiro subtópico, deterioração moral. Como eu disse no início, meus irmãos, a estratégia do inimigo, a maior estratégia, irmãos, hoje não é perseguir a igreja de Cristo, mas é introduzir ensinamentos dentro da igreja de Cristo, ensinamentos que afastam as pessoas do verdadeiro evangelho, para enfraquecer, irmãos, o evangelho de Cristo e a igreja de Cristo. Por dentro, o ataque hoje é dentro da igreja. Então, nós vamos ver aqui, o objetivo desse tópico é elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Quais são esses elementos, irmãos? Aqui nós elencamos, o comentarista da lição, ele elencou 3 elementos que descaracteriza o cristianismo. Primeiro, deterioração moral. Aí o apóstolo Paulo ele vem nos dizer, na leitura bíblica em classe que nós acompanhamos, 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 1, ele diz assim: nos últimos dias, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias. Então, irmãos, tempos trabalhosos, que está dentro da deterioração moral, desses elementos que nós vamos elencar, irmãos, também é um sinal, mais um sinal da volta de Cristo e do arrebatamento da igreja. Aleluia. A degradação moral ou comportamentos imorais aumentando, se multiplicando, como diz a Escritura, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, a multiplicação da maldade, da iniquidade, da impiedade, do pecado, da imoralidade, tudo isso é um sinal da volta de Cristo, de que a volta de Cristo se aproxima. A falta de amor ao próximo, impiedade, prostituição, imoralidades. O relativismo, irmão, que não aceita regras e normas. Uma sociedade tão afastada de Deus, que odeia a igreja somente por viver em conformidade com a palavra de Deus. Que odeia a igreja apenas porque a igreja defende o que está escrito na Bíblia. Aleluia! E nós vemos, irmãos, nos dias de hoje, tem pastor sendo processado por pregar, irmão, alguns trechos da Bíblia. Existem leis que estão tentando ser imposta no Congresso Nacional, irmão, para impor que alguns versículos da Bíblia nós não vamos poder pregar mais nas igrejas, irmão. Olha que absurdo. Então, entenda, irmãos, quando as pessoas falam assim, não pode se misturar política com religião. Entenda que a nossa luta, irmãos, ela vai além da política. Porque a política vai influenciar em leis que podem nos impedir, irmãos, de pregar o Evangelho de Cristo como ele é. Aleluia. Segundo, irmãos, segundo elemento, a erosão da ortodoxia. O que é a erosão da ortodoxia, irmãos? Ortodoxia é acreditar, viver e seguir, irmãos, os ensinamentos bíblicos. Isso é ser ortodoxo.
O que é a erosão da ortodoxia? É tentar, irmãos, enfraquecer, quebrar os ensinamentos ortodoxos por dentro. Isso é a erosão da ortodoxia. Então, o ensino progressista, irmãos, que geralmente ele é associado aos partidos de esquerda, esse ensino progressista ele reduz o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas, rejeitando a autoridade bíblica, onde o conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado de crescimento da igreja a qualquer custo. E a igreja de Cristo, ela não pode se vender, irmãos, por causa de resultado. Seja resultado de crescimento a respeito de números de membros, ou de crescimento financeiro, mas a igreja ela não pode se vender, irmão, não pode abrir mão da palavra de Deus. Não pode. Onde o conteúdo doutrinário, irmãos, cede espaço à cultura, como eu disse, vai se modificando, vai se adaptando. E o Evangelho de Cristo, irmãos, ele não foi escrito para ele ser adaptado, mas as pessoas devem se adaptar ao Evangelho de Cristo. Aleluia. Existe aqui até uma certa diferença entre mudança do Evangelho e estratégia missionária, mas isso é outro campo que tem que ser discutido em um outro momento, irmãos. Aleluia. Isso nós respeitamos. Talvez a cultura de um país, aí é outra coisa. Mas cultura, irmãos, que querem impor dentro do Evangelho de Cristo, nós não podemos aceitar. Terceiro elemento, meus irmãos, a corrupção da fé. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 2 ao 5. Na leitura bíblica em classe, diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então, a corrupção da fé, irmãos, ela se dá, e Paulo, ele explica nesses versículos, irmãos, ele apresenta, aleluia, uma lista de pecados que tem as suas raízes no amor próprio. Tudo isso que nós falamos, inicia no versículo 2, haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, que são cheios de amor próprio e não conseguem abrir mão daquilo que eles acham que eles merecem, que eles necessitam ou que eles precisam. Aleluia. E é por isso, irmãos, que tem essa luta de querer adaptar o evangelho aos gostos das pessoas, irmãos. E o evangelho, ele não pode ser adaptado, mas nós temos que nos adequar ao evangelho. Aleluia. E isso, irmãos, é a estratégia que o ensino progressista, herege, infiltrado dentro das igrejas, ele exerce.
Qual que é a estratégia maior dele? É cativar as pessoas por meio da sedução e do engano. Por serem escravos das suas próprias paixões, desse amor desenfreado por si próprio, eles acreditam e pregam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. E Jesus, ele pregou o contrário, meus irmãos. Aleluia. Ele disse, irmãos, que o interior do copo tem que estar limpo. Aleluia. E o interior, irmãos, ele reflete no exterior. Aleluia. Então, o que se faz, o que se pratica, e nós estudamos isso em outras lições. Jesus, ele fala, a lei falava que o adultério, a consumação do ato era pecado. Jesus vem no Novo Testamento e diz, meus irmãos, que o simples pensamento já se consuma como prática de adultério. Aleluia. Imagina então, irmãos, os prazeres do corpo e o pecado do corpo. Claro que influencia na alma. Então, é se pregado nesse ensino progressista aquela frase muito conhecida: Deus é amor, Deus ele só quer o coração. Numa tentativa incansável, meus irmãos, de tornar o evangelho mais atrativo para todos os públicos e gostos. Como foi dito, irmãos, como eu disse na introdução, aleluia. Tentando adaptar o evangelho, eles inventam então, irmão, um sincretismo religioso. É onde muitas igrejas têm introduzido objetos, como objetos consagrados, como objetos na ajuda da adoração, ou em campanha para se conseguir alguma coisa, irmãos. E isto é antibíblico, ensinamentos antibíblicos que têm entrado dentro de algumas igrejas, dentro de alguns ensinadores, irmãos, através de alguns ensinadores. Outra coisa, alguns irmãos podem até divergir, irmãos, do que eu vou falar. Mas, irmãos, para tornar o evangelho mais atrativo, a igreja mais atrativa, algumas igrejas têm adotado estratégias como criar carnaval gospel, o que mais? Festa junina gospel, bar gospel, balada gospel, irmãos. Existe, irmãos, uma coisa. Se o evangelho, irmãos, e o sacrifício de Jesus Cristo, aleluia, não for suficiente para atrair, irmão, o pecador, irmão, para que ele venha para Jesus e se arrependa, qualquer outro meio de atração, irmãos, de entretenimento, não vai causar a transformação verdadeira que é necessário para a salvação do homem e da mulher. E em alguns casos, igrejas que aceitam evangelhos, irmãos, teologias que aceitam pecados morais, como a libertinagem, o abuso do corpo, são tolerados. Tais como prostituição, ideologia de gêneros, drogas, bebidas, aborto, relativismo moral. E isso, irmãos, entra lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, onde o apóstolo Paulo ele diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aleluia! Tendo comichão nos ouvidos, meus irmãos, não querendo ouvir ou aceitar a verdadeira doutrina bíblica, amontoarão para si doutores, que não sofrerão a sã doutrina, mas vão tentar adequar o evangelho às suas próprias paixões, suas próprias concupiscências. Pessoas que no versículo 5 de 2 Timóteo 3, irmãos, é como diz no início, tendo a aparência da piedade,
mas negando a eficácia dela. Aleluia. Tem até aparência de doutor, de conhecedor da Escritura, como um grande e respeitado teólogo um dia, por esses tempos, disse que era necessário ressignificar a Bíblia. O que é isso, meus irmãos? E aí, irmãos, Apocalipse 2, no verso 20, diz assim: mas tenho contra ti, a igreja de Tiatira, o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane seus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A igreja de Tiatira é um grande exemplo disso, meus irmãos. Ela tinha uma tendência em tolerar o pecado, a iniquidade e o ensino antibíblico no meio dos seus líderes. No verso anterior, Apocalipse 3, verso 19, diz assim: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as das primeiras. Mas, no verso 21 e 22, Deus diz que é necessário se arrepender dos seus pecados e se voltar ao verdadeiro evangelho. Irmãos, não adianta a igreja ter apenas obras. A igreja precisa ter, irmãos, primeiramente, santidade, fidelidade aos ensinamentos bíblicos. Aleluia! Deus, ele não abre mão, irmãos, da santidade da igreja. Deus, ele não abre mão. Tópico 2, meus irmãos, teorias progressistas, a desconstrução da Bíblia. Então, progressista, como nós vimos, irmãos, refere-se a tudo aquilo, irmão, que distancia a pessoa do cristianismo genuinamente bíblico, em especial a deturpação das doutrinas e valores cristãos. Quais são as pautas defendidas, irmãos, pelo ensino progressista? Eu separei algumas aqui, ó. Primeiro, legalização das drogas, legalização do aborto, ideologia de gênero, banheiro compartilhado entre homens e mulheres, banheiro unissex e outras coisas mais, irmãos, que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então, portanto, meus irmãos, nós temos que entender que o evangelho é contra essas coisas. Segundo subtópico, meus irmãos, o teísmo aberto, como já foi citado, é outra corrente teológica liberal e progressista, onde rejeita-se o conceito da presciência de Deus, onde Deus ele sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus então foi surpreendido, irmãos, pelo pecado lá no Jardim do Éden. E forçado, então, a redesenhar ou reescrever a história. Então, Deus ele é forçado todos os dias a reescrever a história, irmãos. E nós não acreditamos nisso como igreja de Deus. Deus, ele é, sim, onisciente, onipresente e onipotente, meus irmãos. Nesse ensino de teísmo aberto, nessa corrente teológica, Deus não é soberano. Então, automaticamente se conclui, irmão, que não faz sentido orar a Deus. Se Deus não é soberano, se Deus não é onisciente, se Deus não é onipresente, por que orar a Deus? É uma heresia. Terceiro subtópico, a teologia da demitologização, ou seja, essa teologia, meus irmãos, afirma que todos os fatos, experiências, milagres contidos nas escrituras sagradas, irmão, não passa de histórias e de mitos que não aconteceram e precisam ser separados da realidade e da verdade. Nesse pensamento, para os irmãos terem uma ideia, irmãos, céu, inferno, tentação, demônios, possessão demoníaca, passam a ser visto apenas como mitos. Acredita-se que isso não existe na esfera da vida real.
não crê no nascimento virginal de Jesus, não aceita os milagres, os sinais e as revelações sobrenaturais encontrados nas Escrituras. Ou seja, nega a fé, como no versículo que nós lemos lá em Judas, versículo 3. Batalhai pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aleluia. Deus, irmãos, ele não muda. Tópico 3. Aleluia. Refutando o ensino progressista. Como que nós podemos refutar, irmãos, esses ensinos progressistas e heréticos? Primeiro, reafirmando a autoridade bíblica, como foi dito, irmãos, no início. A Bíblia é suprema e soberana. A única regra infalível de fé e prática da nossa vida. Sola Escritura, instituído na Reforma Protestante, através de Martinho Lutero. Precisamos nos valer, então, irmãos, de uma boa exegese hermenêutica, genuinamente bíblica, uma boa e sóbria interpretação das Escrituras Sagradas. Como diz um grande professor de teologia, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Irmãos, não é preciso ficar, irmãos, inventando teorias e teologias e pegar, irmãos, ensinos extras bíblicos, livros extras bíblicos. Irmãos, cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado. Nós precisamos pautar a nossa vida na Bíblia. Aleluia. Então, muitos hoje têm pegado, irmãos, e criado teorias absurdas diante de alguns versículos que são de simples interpretação. Como até mesmo um dia nós ouvimos aí que Jesus ele era rico e tinha mansão na beira da praia, que Jesus operava milagre para fabricar móvel. Irmão, que heresia! O que é isso? A Bíblia interpreta, irmãos, a própria Bíblia. E os ensinamentos bíblicos, eles são atuais, imutáveis e inegociáveis. A Bíblia não precisa ser reinterpretada ou ser ressignificada. E muito menos, meus irmãos, a Bíblia muito menos precisa ser reescrita. Aleluia. Apocalipse 22, verso 19, diz assim: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas no livro. Em outro versículo, o apóstolo Paulo, irmãos, ele vem nos dizer: se alguém tirar ou acrescentar, irmãos, seja anátema. Olha que palavra forte. Então, irmãos, não podemos, irmãos, sair nem 1 milímetro sequer, nem para a esquerda, nem para a direita, dos ensinamentos bíblicos. Aleluia. Ensinando as doutrinas bíblicas. Isso, irmãos, é exercendo a grande comissão, irmãos, que é responsabilidade da igreja, que somos nós. Evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas verdadeiras, para instruir, expor e corrigir o erro, gerando assim uma real transformação da velha natureza e formação do caráter. Enfatizando a santificação, irmão. Santificar é separar, purificar e consagrar, e Deus, ele não abre mão, irmãos, da santidade. A santidade, irmãos, é uma decisão que se inicia no início da fé, pela fé que uma vez nos foi dada e deve ser preservada até o fim da nossa caminhada cristã. Por isso, meus irmãos, que nós possamos ser apologetas, ou seja, defensores da fé e dos ensinamentos bíblicos verdadeiros, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Meus irmãos, glórias a Deus por essa lição. Como o Senhor usou poderosamente nosso professor e falou aos nossos corações de maneira muito poderosa. Que nós fiquemos com este ensino precioso e apliquemos em nossa vida essas verdades que são inegociáveis, imutáveis. Cremos na ortodoxia bíblica única e verdadeira. Cremos nisso. Irmãos, só me resta encerrar a nossa aula, primeiro fazendo um convite a você que nos acompanha e que não nos visitou nenhuma vez ainda. Irmão, irmã, venha nos fazer uma visita, vai ser uma alegria lhe receber, estar com você, dar um abraço, você vai ouvir uma palavra, vai sentir o acalento da parte de Deus ao seu coração e eu tenho certeza que você vai sair do culto muito melhor do que você entrou. Também nós temos todo domingo de manhã, em todas as nossas igrejas, a Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus pela nossa escola, Deus com certeza tem falado aos nossos corações. Também nós, irmãos, que estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, um QR Code, e os irmãos podem ali enviar suas ofertas e enviar o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Com certeza Deus tem bênçãos reservadas aos irmãos que se propõem a agir desta forma. Que Deus te abençoe. Nesse término, irmãos, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por essa aula, por esses momentos que nós passamos aqui na presença de Deus. Feche os seus olhos e oremos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Sê conosco, Senhor, ao longo deste dia, nos ajudando, Senhor, a colocar em prática este ensino, lutar, Senhor, contra essas pautas progressistas que estão sendo infiltradas em muitas igrejas, corrompendo muitos corações. Nos guarda deste mal, nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes, crendo única e exclusivamente na tua palavra, no teu poder. É o que nós pedimos e cremos que alcançaremos pelo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.